Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no laccursos.com.br e a gente vai dar continuidade à nossa revisão do INSS, aula número 4, exatamente, aula número 4 hoje sobre a revisão do INSS Direito Constitucional. A gente começa falando e conversando sobre direitos sociais coletivos, ou seja, aqueles direitos sociais do trabalhador. Depois a gente vai passar a falar da nacionalidade e, por fim, direitos políticos, encerrando a aula de hoje de revisão, né, com direitos políticos, belezinha? Olha só, quando a gente fala em direitos do trabalhador, quando a gente fala em direitos coletivos do trabalhador, basicamente a gente fala de dois pontos super importantes na Constituição. A gente fala do direito de associação e fala também do direito de greve. Tanto um como o outro são extremamente importantes nessa relação de direitos sociais. Aqui é diferente da aula passada da revisão. Aqui a gente não está falando do indivíduo trabalhador. O foco dessa parte da Constituição, na verdade, é o grupo, né? É a classe de trabalhadores e não o indivíduo trabalhador. Essa é a grande diferença. Por isso é que a gente vai falar de associação. Na verdade, vai falar de associação, de sindicato, né, de direito de greve, que não é um direito individual, a greve é um direito coletivo, é uma ferramenta de caráter coletivo dos direitos sociais previstos na Constituição da República e regulamentada no Brasil por lei infraconstitucional, que a gente já vai conversar, a gente já vai falar sobre ela. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos começar a conversar sobre direitos coletivos do trabalhador. Vamos entrar já nos slides que dizem respeito a assuntos previstos na Constituição da República e que vai ser matéria de questionamento aí na tua revisão do INSS, tá belezinha? Vamos lá. Associação sindical ou profissional. Bom, esse é um ponto extremamente importante no que diz respeito aos trabalhadores brasileiros. Eles têm o direito, veja só, é direito, não é obrigação, eles têm o direito de manter a associação sindical ou profissional. A ideia aqui é fortalecer os grupos de trabalhadores para que eles possam, de alguma maneira, como é que eu posso dizer para vocês, que eles possam, de alguma maneira, agir coordenadamente em face do empregador e, muitas vezes, em face do próprio Estado. A ideia de sindicato, a ideia de associação passa justamente pelo fortalecimento do grupo de trabalhadores, tá bom? A disposição acerca da organização sindical e associativa aplicam-se os seguintes: sindicatos rurais, colônia de pescadores, tudo isso regulado na forma da lei. Quando a gente fala em sindicato, não é só o sindicalismo urbano. Eu posso ter sindicato rural sem problema algum. Aliás, existe sindicato rural de trabalhadores rurais e também existe sindicato rural dos fazendeiros, dos ruralistas. Eles também se organizam, embora os direitos sociais tenham como grande foco, grande objeto, o trabalhador, também é dado ao empregador o direito de associar-se e o direito de sindicalizar-se. Por isso que a gente fala que o sindicato ele está tanto do lado do trabalhador como do lado do empregador. E aqui a Constituição está deixando claro para a gente que o sindicato pode ser rural, pode ser urbano. A colônia de pescador, por exemplo, né, em algumas cidades brasileiras a atividade de pesca é muito forte, né, principalmente cidades litorâneas ou cidades que são banhadas por grandes rios, né? Como é o caso de Manaus, no Amazônia. Lá você tem pescadores e eles têm associação própria para a defesa dos direitos pertinentes aos pescadores. Liberdade sindical. Esse é um ponto fundamental dos direitos sociais, extremamente importante para a gente estudar, que a gente está falando de um direito que tem origem na primeira geração, ou na primeira dimensão de direitos humanos, que é o direito à liberdade. É a garantia da liberdade, prevista lá no artigo 5º da Constituição da República, que é um direito individual, é um direito civil, digamos assim.
ele é trazido para a esfera de direitos sociais, garantindo ao grupo, garantindo à coletividade o direito à liberdade de sindicalização, a liberdade de escolha do sindicato e mais, essa liberdade sindical dá ao sindicato a autonomia, a capacidade e a possibilidade de lutar em prol de interesses coletivos de uma certa classe de trabalhadores. O bacana do sindicato é justamente isso. Quando você vai discutir algum ponto com o seu empregador e você acha, pô, vou me dar mal nessa história, chama o sindicato vai discutir, o sindicato vai negociar, o sindicato vai brigar por você e você não precisa se expor com o seu empregador, não se desgasta, enfim, não dá cara a tapa, como diz por aí, né? Prestação positiva do Estado. Por que prestação positiva do Estado? Porque o Estado tem a obrigação de fomentar o sindicato e o Estado tem a obrigação de reconhecer a liberdade sindical e não impedi-la, não limitá-la. Por isso é que a gente fala que não é necessária a autorização do Estado para formar sindicato. Existem, sim, algumas regulamentações, algumas necessidades que devem ser observadas em relação à formação de um sindicato. Por exemplo, o registro do estatuto do sindicato no cartório. Isso tem que ter. A lei manda fazer isso, porque senão não existe a pessoa jurídica. Algumas pessoas falam que isso seria uma intervenção estatal. Eu discordo, porque é fundamental, é necessário que você tenha um estatuto sindical registrado em cartório e depois registrado perante a Receita Federal para que o sindicato possa ter seu CNPJ, por exemplo. Belezinha? Sussa, tranquilos? Que mais que a gente tem aqui? Liberdade sindical, ou melhor, liberdade de associação profissional ou sindical é relativa. Limites impostos pela Constituição, artigo 8º. Quando a gente fala em limites sindicais, eles existem. Embora muita gente não goste de falar dessa forma, mas os limites sindicais existem sim, tá? Um ponto extremamente importante e interessante quando a gente fala de limites sindicais é que a Constituição, primeiro, ela não exige autorização do Estado para a fundação do sindicato. E é vedado ao poder público intervir na organização sindical, dizer como a organização sindical vai funcionar. Bom, mas então, cabeça, se o Estado não pode impor uma autorização, ou vou criar um sindicato, antes tem que vir aqui para mim, Estado, pedir autorização, se o Estado não pode estabelecer essa condição, e o Estado também não pode intervir justamente na organização sindical, então eu tenho uma liberdade absoluta, uma liberdade irrestrita, eu posso criar sindicato como eu quiser. Negativo, negativo. Olha só. Registro no órgão competente. Lembra que eu falei aquilo sobre o registro do sindicato no cartório? Então, olha só. E aqui é um ponto extremamente bacana. Quando eu falo em sindicato, eu tenho que pensar no seu nascimento. Como assim nascimento? Ué, a partir de quando ele está funcionando? A partir de quando ele adquire personalidade jurídica de direito privado. Eu preciso provar e mostrar que o sindicato existe, que ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso aqui vai acontecer com o registro do estatuto do sindicato perante um cartório de registro de documentos. Essa é a parte bacana, né? E muita gente acha que esse registro, que essa exigência legal, e essa é uma exigência inclusive do Código Civil e da Constituição, que isso aqui cerceia a liberdade sindical. Não cerceia, não há, não tem conversa para isso. A liberdade sindical ela não está sendo cerceada porque a legislação exige que o sindicato tenha um mínimo de formalidade. É como eu dizer o seguinte, você não possui direitos políticos eleitorais, não tem liberdade política eleitoral porque é obrigado a fazer o título de eleitor. Não faz sentido, né? Não faz sentido. O título de eleitor ele é necessário para existir um controle sobre o voto, para existir um controle sobre o número de eleitores no Brasil. E o título de eleitor não é o documento fundamental para o exercício dos seus direitos eleitorais. Pelo contrário. Tanto que se você for até uma zona eleitoral para fazer sua votação, basta você se identificar com qualquer documento
que tenha foto, e você vai conseguir votar, né? Já no que diz respeito ao sindicato, é a mesma coisa. Não tem como o sindicato existir, juridicamente falando, se ele não tiver o seu registro em cartório. É a partir desse registro aqui que o sindicato pode pleitear, por exemplo, lá na Receita Federal do Brasil, um CNPJ. Quando você vai registrar o CNPJ, a primeira coisa que é pedida é isso aqui. Tá, me dá o estatuto registrado em cartório. Eu preciso saber que você existe, onde é seu endereço, sua sede, diretores, presidente, qual é a finalidade do sindicato, qual é a classe que ele representa, qual é o seu patrimônio. Tudo isso tem que aparecer no estatuto. E aí eu preciso, para conseguir um CNPJ, que é fundamental, preciso disso aqui. Vai abrir conta em banco, o sindicato vai abrir conta em banco, então ele precisa também de quê? Do CNPJ e do estatuto registrado em cartório. O estatuto registrado em cartório seria mais ou menos como uma identidade. Exatamente, como uma identidade. E isso não gera de forma alguma cerceamento ou limitação da liberdade sindical. Tá bom? Beleza? Sussa. Por isso que a gente está falando que ela é uma liberdade relativa, ela não é uma liberdade absoluta. Existem, sim, algumas pequenas restrições como essa aqui, mas isso não quer dizer que a liberdade sindical desapareceu ou ela está impedida de ser exercida. Não, pelo contrário. É uma formalidade legal, tá? Uma pequena formalidade legal que não arranha, que não prejudica, que não impede o exercício de forma geral, de forma maior, da liberdade sindical. Tá bom? Agora, uma outra limitação, e essa é prevista na Constituição também. Eu não posso ter mais de um sindicato da mesma categoria na mesma base territorial. Olha só, vedar a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Isso quer dizer o seguinte, a gente está aqui, ó, no Distrito Federal. Beleza? Está aqui no Distrito Federal. E aí, aqui no Distrito Federal, existe o Sindicato dos Trabalhadores. Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site, laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, o que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas.
Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera, que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, oferecer com o professor Jefferson, já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP, INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LA Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.